é probleminhas, porque nessa vida de batalha, nessa vida de soldado, quando eu cautelo a arma longa, quando eu cautelo o colete, daqui a pouco nós entramos nesse assunto, quando eu boto o cinto, quando eu estou para a guarnição, meus irmãos, é muitos problemas que nós enfrentamos. Então tem que estar atento, tem que trabalhar na arma, eu tenho que limpar minha pistola, eu tenho que ver meu armamento. Isso é Bíblia. Não adianta vir só para o quartel, que é a igreja, não adianta só ouvir o que o pastor Edmar, o que o seminarista, o pastor João Pedro, aqueles que estão aqui na frente pregando. Você tem que ouvir, você tem que entender, você tem que aplicar, porque você vai morrer se você não se preparar. Porque o inimigo que nós estamos enfrentando não é um inimigo qualquer. Nós, quando aceitamos o Senhor, que fomos selados, que fomos novos nascidos, estamos nessa caminhada. Tem muitos louvores aí que às vezes é uma heresia, né? Eu já até falei brincando, tem um que fala assim: agora é só vitória, agora é só vitória. Tudo bem, tem vitória, mas tem crente que esquece e é lapada por cima de lapada. E cadê as vitórias? Eu digo, meu irmão, tem vitória? Tem, mas não é assim, sabor de mel não, é só sabor de mel. Tem um fel, tem lutas, tem dificuldade, como eu comecei a falar, desde o final do ano, para cá, hoje é 26 de janeiro, eu conheço um tal de Antônio Solimar, esse homem tem tido problema. Só que um resumo rapidamente, não é castigo, eu creio que eu sou provado, e eu sou aprovado. Quando eu começo a falar para o Hilários começa a se abrir. Meu celular, em menos de 10 dias, quebrou 3 vezes. Antes do celular, veio um tal de esofagite, ou gastrite. O meu carro, sem que para que, deu problema. O ventilador pifou. Aí os irmãos falam assim, o que é? Problema. Temos que fazer um BO. E o pastor Edmar gosta de falar esse nome. Faça um BO, Bíblia e oração. Eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que andar por ela, eu tenho que conhecer, exercitar. O soldado tem que conhecer sua arma. Como é que eu vou para o serviço operacional se eu não conheço Bíblia? Eu conto a história de um irmãozinho que ele diz, pastor, eu quero ser crente da sua igreja, eu conheço muito a Bíblia, eu conheço do Gênio ao Apocalípio. Eu disse, rapaz, esse conhece Bíblia, viu? Pode vir que esse homem conhece. Então, meus irmãos, não é só vestir uma farda, não é só ir para a viatura. Tem muitos policiais que ostentam na internet, partiu o serviço. Oh, pois é, o inimigo de nossas almas está aí, e ele não vem para brincar de ser Satanás. Então nós estamos no quartel, nós somos os policiais que estão ouvindo, os soldados, estamos armados. Você tem que usar essas armas, não cautele só uma pistola, cautele arma longa, pegue muita munição, atento para que o que está sendo assim na pré-eleção falado. E essa pré-eleção, ela é feita aqui na igreja, ela é feita na célula, ela é feita no culto de doutrina, ela é feita no culto à noite, ó, todo o tempo ouvindo, é como se fosse uma esponja. Eu vou ter que aprender aquilo ali. Então Paulo, quando ele fala da armadura de Deus, ele não está falando para a igreja de Éfeso, não é uma doutrina, mas é uma palavra especialmente para os crentes. Essa armadura, somente os crentes podem usar. Por isso que o primeiro tópico, o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus é o projeto de Deus, que Ele fez na eternidade, e deu para os seus. Os seus quem? Aqueles que são lavados, aqueles que são regenerados, aqueles que são selados. Não é para todo mundo. E lembre-se, quando eu vou cautelar meu material para ir para a rua, meu colete é meu, a minha arma, ela é minha, as munições,
também é minha. Ou eu cautelo. O que eu quero dizer para vocês? Que essa palavra, ela é para você, ela é para mim, mas ela é para o corpo. Coloca bem em Cantares, Cântico de Salomão 3:8. O que é a armadura de Deus? Por que eu tenho que usar? Por que eu tenho que exercitar? Onde é que nós estamos? Guerras, lutas, batalhas. Quando eu relatei um pequeno resumo da minha vida só de janeiro até agora, eu não me sinto um derrotado. Eu me sinto provado e aprovado. Agora, em cada aflição, eu vou conversar com o Senhor. Senhor, onde é que o Senhor quer trabalhar em mim? Se o carro pifou, se o ventilador queimou, compra outro, Se o celular deu problema, compra outro. O que eu não posso é murmurar, ficar contendendo contra o Senhor. Deus é Deus, Ele não deixa faltar nada. O problema é que tem muitos soldados que murmuram, não fica atento à preleção e na hora da ocorrência, morreu. Então, o que é a armadura de Deus? Por que eu tenho que usar? O que diz em Cantares 3:8? Cântico de Salomão 3, capítulo 8. Por que eu tenho que usar a armadura de Deus? Eu já botei até um top, quem pode usar. Todos devem usar essa armadura, todos. Mas há muitas ocorrências que elas são individual, problema entre você e Deus. Mas muitas se resolvem no corpo. Então, Cântico de Salomão, capítulo 3, versículo 8, vai dar alguns topzinhos por que eu tenho que usar essa armadura de Deus. Ela é no singular, mas ela é também no plural. Cântico de Salomão, capítulo 3, verso 8. Mas vai dizer assim: todos armados de espada, cada qual ou cada um com a sua espada à cinta. Por quê? Por causa dos temores, por causa das aflições, por causa das guerras. Falei em Cantares 3:8, por que usar a armadura de Deus? Porque todos armados de espada. Esse todos é os soldados, somos nós, tanto o comandante como o oficial, todos têm que estar armados de espada, destros. Esse destros é alinhado, é amolado, conhecer a espada de Gênesis e Apocalipse, não do gênio ao Apocalipse, mas ler, mastigar, estudar, todos destros na guerra, cada qual com a sua espada. Eu vou tomar conta da minha espada, eu vou ler, eu vou desarmar, eu vou fazer, eu vou trabalhar nela para que ela não dê o famoso pane. Pane quer dizer, deu problema e o tiro saiu pela culatra e eu morri. Então todos têm que usar essa espada, cada qual com a sua espada cinta. Por quê? Por causa do inimigo, aquele que nos afronta diariamente. Volta lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, uma breve introdução para nós chegarmos nesse assunto, a armadura de Deus. Então Paulo, ele vai pegar o capítulo 5, a partir do versículo 22, e ele vai dizer, caminhando com Deus, e ele vai dar algumas orientações do dever do marido, do dever da mulher, e ele entra no capítulo 6, falando do dever dos filhos, falando do dever dos servos e do patrão, e ele entra nesse versículo 10, falando, andando com Deus e a sua armadura. Então a armadura de Deus, para o crente, não é só aquela ferramenta, mas é o projeto do próprio Deus. A armadura é Deus, a palavra é de Deus. Ele quer dizer que é o projeto que é seu filho. Quando nós estamos com esse projeto em nós, e através de nós, vamos dizer que estamos preparados, ou se preparando, para essa batalha que enfrentamos diariamente. Noite, dia, dia e noite. Não é só você que sofre aflições. E essas guerras, ela vem no físico, né? Temos problemas de saúde, problemas aqui,
acolá, mas Deus tem cuidado de nós. Ela é atingida também no financeiro. Quem é que não tem problemas financeiros? Eu lembro de uma visita que eu estava em outra igreja, e o pastor falou assim: Solimar, qual é a dificuldade daquela família para a gente poder cantar um louvor? E o pastor disse: é problema financeiro. Eu disse: vamos cantar aquele louvor. Você não está sozinho. Meu amigo, todo mundo passa por problema financeiro. Então, tem problemas na saúde, problemas no financeiro, nada que um Pix não resolva, mas cuidado, você não vai pagar a conta alheia. Muita sabedoria e discernimento. Mas nós somos provados no físico, somos provados no financeiro, somos provados na família. Problema. Eu tenho filhos que não andam para a igreja. Eu tenho um genro que também não anda muito, mas eu oro para que Deus complete a minha família, e eu sei que você também tem. Então, usar a armadura de Deus é saber que você não está imune às dificuldades. Você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade, você vai passar por aflições, mas você está revestido. Então, problema no financeiro, problema na saúde, problema na família, problema no profissional e problema no espiritual. Então, quando Paulo fala, tomai toda a armadura de Deus, ele vai dizer no seu versículo 10, no demais, irmãos, versículo 10 do capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, antes de entrar no tema armadura de Deus, Paulo já está dizendo a resposta: como eu faço para poder ter vitória perante as guerras? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa expressão, a força do seu poder, está relacionado ao poder que ressuscitou Jesus Cristo. Não foi um poder qualquer, o poder da palavra, é o poder do Evangelho. É como Paulo fala a Romanos 1, 17 a 19, que o Evangelho de Deus é poder. Então, fortalecer na força do seu poder, é saber que o Senhor habita em ti, e que através de ti, Ele faz a obra dEle, mas não é de qualquer jeito. Fortalecer na força do seu poder, quanto mais armamento você pegar, mais munições você ter, mais o corpo está contigo, mais você vai estar preparado. Então, nas ocorrências, tem ocorrência que você pode resolver sozinho, tem ocorrência que você só resolve na guarnição, mas tem ocorrência que, meus irmãos, nós sabemos, só uma intervenção do próprio Deus, e nós sabemos disso aí, e é por isso que nós estamos aqui. No demais, no entanto, em relação à família, em relação a tudo, fortalecei-vos na força do seu poder. E toda a mensagem eu falo, o crente, quando ele é fortalecido, sempre eu vou dizer, ele é o crente capote. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não pode passar uma chuvazinha, morreu. Não vem uma gripe, morreu. Por quê? Porque ele não ouve diligentemente, ele não atenta à preleção, ele não atenta o que está sendo falado. Muitas vezes um simples louvor, que o Alex canta, o Jorge toca, alguém, aquilo ele já me fortalece tanto. São alimentos que me preparam para poder enfrentar as ocorrências diárias. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, o primeiro top, o que é a armadura de Deus? O segundo top, quem pode usar? Todos podem usar, não todos no sentido mundo, mas todos aqueles que nasceram de novo. O crente nessa caminhada, sem essa armadura, ele vai morrer. Lá no quartel chama assim o crente bainha seca. É aquele que vai para a ocorrência de qualquer jeito. Não usa nem um revólver, né? Então eu tenho que estar com a pistola, eu tenho que estar com arma longa, eu tenho que estar municiado. Então quem pode usar? Todos, mas principalmente aqueles que nasceram de novo. Aqueles que são fortalecidos na força do poder do Senhor, na força do Evangelho. Não é um poder qualquer. Então, quando nós somos revestidos desse poder, que ele vai falar no versículo 11,
revestivos de toda a armadura de Deus. Já falei que a palavra armadura vem do grego pan, que é toda, e nóplea, arma. Revestir, não é a mesma veste, é uma nova veste. No quartel, o público está vendo como é que está o sargento Gemora, como é que está o subtenente Solimar, como é que está o cabo, o genro do pastor, se fugiu o nome aqui, e eles vão olhar a arma deles. Mas nós, é um armamento que o Senhor nos deu, e que o mundo não sabe, porque é um revestimento, não é uma vestimenta que o mundo vê, mas que nós sentimos. Mas o mundo tem que ver que nós somos novas criaturas, somos soldados alistados, adestrados para essa guerra, revestido de toda a armadura de Deus. E ele fala assim: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso é o top 3, que fala assim: por que temos que usar a armadura de Deus? E no versículo, o top 3 é por que temos que usar a armadura de Deus? Então ele vai dizer aqui no versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Essa palavra cilada, ela vem do grego, que significa estratégia ou métodos. É o grego metodeia, que quer dizer estratégia contra as astutas ciladas do diabo. Então ele vem com várias ciladas, ele vem com as suas astutas ciladas. E lembre-se, quando nós estamos com essa armadura, quando nós saímos para a guerra, quando eu vou para a ocorrência, tem vários tipos de ocorrência, mas essa ocorrência que o crente enfrenta, de manhã, de tarde, de noite, ele não está lutando com qualquer inimigo, ele está lutando contra quem? Contra Satanás, o mentiroso, aquele que nunca se firmou na verdade, aquele que tem métodos. Quer ver? Coloca bem lá em Lucas 4, versículo 13, tanto Lucas como Mateus, no capítulo 4, ele vai falar da tentação do Senhor, de como Satanás ali tentou o Senhor no deserto. Ele vai falar assim, dos pães, transforma essas pedras em pães, te lança desse pináculo, te darei esse mundo se te prostrares a me adorar. Mas no versículo 13, quando ele acaba de fazer esse evento lá com o Senhor, ele fala assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Então por que temos que usar a armadura de Deus? Porque uma ocorrência, não é porque eu atendi uma ocorrência que ela já acabou. Então ausentando por um tempo, ele é espírito, e ele não é porque ele investiu naquela parte no financeiro, investiu na saúde, investiu na família, que ele vai desistir. O que eu não posso também entender é que o mundo fala: mas isso é um pandemônio, tudo é demônio. Mas isso é um panteísmo, tudo é Deus. É lógico que existem as nossas responsabilidades, mas o que nós temos que estar atento é que ele investe, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo bem conhecido, versículo 8, ele vai falar um pouco também desse inimigo, Satanás, o inimigo de nossas almas. Alguns falam assim: mas João 10, que fala do bom pastor e do mercenário, lá não se refere a Satanás. Com certeza o texto não fala de Satanás, mas alguém que foi usado por Satanás, que foi um falso pastor,
e que mata, e que rouba e que destrói. Essas qualidades jamais é do bom pastor, mas ele usa também um falso pastor. É lógico que o texto não está falando especificamente de Satanás, mas fala de um falso pastor, do mercenário, que ele mata, que ele rouba e que ele destrói. O que mais esse inimigo faz? Sede sóbrio e vigilante. Então, quando fala sóbrio, é algo interno. Eu tenho que ser sóbrio. E quando fala vigilante, é algo externo. Eu tenho que estar atento em mim e atento lá fora. Sede sóbrios, vigilantes. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Essa palavra bramando ou rugir como leão faz me lembrar da história de Davi. Davi, no capítulo 17 de 1 Samuel, Golias passou 40 dias bramando, gritando: não tem valente aí não. E Saul com seu exército derrotado. E Golias bramava: não tem valente aí não. Então, ó, Satanás anda em redor bramando como leão, porque o leão, antes de pegar a presa, ele ruge para causar aquele medo. Então, ser sóbrio é interno, ser vigilante com aquilo que está de fora, porque o adversário, Satanás, anda como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Sai da presença de Deus. Mas sair da presença de Deus não é deixar de se congregar, mas deixa de exercitar essas armas, deixa de ouvir a palavra. Não, eu vou dar uma volta bem aqui. Lembro-me da arca de Noé, quando as águas estavam minguando, e ele soltou um corvo e soltou uma pomba, e o corvo ia e voltava, que é o urubu. Ele ia fazer o quê? Ia lá fora comer uns alimentos, carne podre, e diz lá a palavra que ele foi e não voltou mais. Cuidados, nós que estamos em guerra. Eu vou dar um tempo bem aqui fora, é sair da presença de Deus. E o leão, a pomba, ao contrário do corvo, quando ela foi lá para fora, diz a Bíblia que ela não achou local para os seus pés e voltou para a arca. É com dificuldades, é com lutas que eu vou permanecer nessa arca, eu vou permanecer na presença de Deus. Então, sede sóbrio e vigilante. Por quê? Por causa do adversário que anda tragando a quem possa tragar, e ele não brinca. Quarto top aqui, contra quem estamos lutando? Satanás, o inimigo de nossas almas. No top 5 ele fala assim: quais os benefícios de usar toda essa armadura? Contra quem estamos lutando? Qual é a nossa guerra? Paulo vai dizer no versículo 13 que a nossa guerra não é contra carne e sangue. Minha guerra não é contra o Francílio, minha guerra não é contra a família, minha guerra não é contra o pastor Edmar, não é contra o homem. Nossa guerra é contra o inimigo, contra Satanás, contra aquele que veio para destruir mesmo. Nossa guerra não é contra a carne, contra sangue, mas contra os principados, potestade, contra os poderes nas regiões celestiais. E ele sabe que está próximo o seu fim, e ele só vai combater com aqueles que estão alistados, com aqueles que são soldados nessa guerra. Satanás, o inimigo de nossas almas, não está preocupado quem está no bar, quem está acomodado, quem não está lendo Bíblia, quem não está se congregando. A preocupação desse inimigo é com aqueles que estão nas ruas combatendo o bom combate. E às vezes nós passamos por aflições, decepções, chegamos até a questionar: mas por que eu estou passando por tudo isso? Então, quando eu vejo essas aflições na minha saúde, no meu financeiro, na família, no profissional, eu coloco as minhas barbas de molho, vou fazer um BO, Bíblia e oração. Você tem feito isso? Para ver onde é que o Senhor quer trabalhar na minha vida. Se é problema financeiro, onde é que Ele quer trabalhar? Me dá sabedoria. Se é na saúde, eu vou cuidar do corpo, porque é uma responsabilidade que Deus me deu. Se é na família, eu vou também trabalhar.
para que Deus, o Espírito Santo, possa entrar e converter e convencer. Mas a nossa briga não é contra a carne nem sangue, mas contra as astutas ciladas do diabo. E ele vai repetir novamente no versículo 13, tanto o versículo 11, ele vai dizer no versículo 13, portanto, novamente, entretanto, no entanto, repetindo, eu faço a preleção, eu faço a chamada, os oficiais estão atentos, veja como é que responde, ou como é que você vai resolver o problema da ocorrência. E Paulo repete no versículo 13, o que ele disse no versículo 11, portanto, meus irmãos, portanto, Jorge, portanto, Hilário, no entanto, irmão, tomai o revestivo de toda a armadura de Deus. Para que possais resistir. Tiago, ele fala na sua carta, no capítulo 4, acho que é o versículo 7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu vejo no meio evangélico, não estou criticando, mas você pode fazer fogueira santa, não tem nenhum problema. Você pode fazer as 70 semanas, você pode fazer o jejum de 21 dias, não tem nenhum problema. Você pode vestir marrom, vestir branco, isso não é problema. Esse inimigo que nós estamos enfrentando, ele não vai fugir com qualquer palavrazinha, está debaixo dos meus pés, está amarrado. Vai não. Você pode fazer a fogueira santa, pode fazer o jejum, é até bom jejuar. Você pode fazer quarta-feira, 5 Semanas Santa, não tem nenhum problema, mas isso não vai espantar Satanás. O que vai espantar ele, e que olhar para você e olhar para mim, é ver a armadura de Deus. E ver a armadura de Deus é ver o projeto do próprio Deus na pessoa do Filho. Se ele olhar para o Alex, olhar para mim, olhar para qualquer servo e ver essa armadura, não é só ver a armadura, mas ela sendo exercida e executada, Satanás ele não vai resistir ao diabo, lá em Tiago 4,7, e ele fugirá de vós. Parece que é 4,7, Tiago 4,7. Resistir ao diabo, mas esse resistir é uma luta constantemente. Assim como ele fez com o Senhor e disse que fugiu por um tempo, ele vai voltar. Ele é astuto, ele tem métodos, ele sabe a fraqueza do Hilário, ele sabe a fraqueza do pastor Admar, ele sabe a tua fraqueza, a minha fraqueza, no entanto, como muitas vezes nós caímos. Mas o Senhor, ele conhece muito bem a cada um de nós. Quando nós voltamos para o versículo 10, onde ele fala assim, novamente no versículo 10, fortalecei-vos na força do seu poder, é porque nós não temos condição de vencer essa guerra com as nossas armas convencionais, somente com essas armas espirituais, a armadura de Deus, possamos vencer esse inimigo. E você pode até perguntar, mas o irmão Solimar, ele venceu tudo isso? Alguém pergunta, mas como é que você pode passar por isso? Eu digo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Cuidado, vai lá em Filipenses 4,13, mas eu tudo posso, eu tudo faço, naquele que me fortalece, é na força do seu poder. Eu não vou entrar em qualquer guerra à toa. Quando Paulo fala, eu tudo posso naquele que me fortalece, é esse poder do Evangelho que agiu na vida de Paulo, que age na tua vida, que age na minha vida, e é esse poder que me fortalece para resistir o dia mau. Tem o dia mau e os dias maus. Tem dia, meu irmão, como diz o pastor Admar, que a gente está quase um balão, querendo pregar para todo mundo. Tem dia que nós estamos lá embaixo. Por isso que é nessa hora revestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. No versículo 13 vai dizer o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, no versículo 13, ficar firmes. Por isso que eu falei no início, o celular quebrou, o ventilador queimou,
o carro pifou, a mulher brigou, e nós estamos aqui, felizes, porque na ocorrência, quando você sai para a rua, lembre-se, é muitas ocorrências, é atrito familiar, é briga conjugal, é pequenos furtos, é tiro, é guerra, é facção. Já tive medo? Já tive medo demais de enfrentar a ocorrência. Só para vir para cá, para esse púlpito, há mais de mês, deu vontade de correr, medo, mas não é aquele medo de covardia. Nós somos fortalecidos na força do seu poder, somente o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo para nos firmar. Eu não tinha toda essa coragem, não tenho se não for o Senhor. Então quando ele fala, e há feito tudo isso, ficar firme, é saber, irmão Paulo de Tarso, que vem probleminha na saúde, vem problema no financeiro, vem problema com a mulher, vem problema no profissional, mas ficar firme contra as astutas, as ciladas do inimigo. Deus sabe de onde nós saímos, Deus sabe aonde nós estamos, nós sabemos qual o objetivo da igreja, é brevemente estar na eternidade, e pela fé, essa eternidade já está em nós. É uma palavra bem militarizada, mas ela é bem aplicada porque essa linguagem militar, ela é trazida para a igreja. Nós somos soldados, estamos com as armas, temos o Senhor dos Exércitos, e o exército que nós estamos alistados é no exército de Deus. Glória a Deus, porque nós somos soldados de Deus, somos soldados de Cristo, somos selados pelo Espírito Santo. Então é uma guerra que Deus em Cristo já venceu lá na eternidade. Ele só compete a cada um de nós persistir, continuar, perseverar. Brevemente terminaremos. E como disse a palavra, para quem iremos nós? Para onde eu vou fugir? E lá para fora, como corvo, eu vou permanecer na arca, eu vou permanecer no corpo. Quando eu falo lá em Cantares, normalmente 3:8, onde ele fala assim, todos armados, é porque eu preciso do corpo, eu preciso da oração dos irmãos, e eu só estou aqui falando, eu só estou aqui cantando, eu só estou aqui pregando por causa da oração dos irmãos. Isso é corpo. Ter a armadura de Deus é viver igreja, corpo de Cristo. Você sozinho, você não vence esse inimigo. É lógico que as armas, elas são individuais, mas as ocorrências, elas são coletivas. E Paulo vai falar do versículo 14 ao versículo 18, os detalhes dessa arma. É lógico que não tem tempo aqui para pregar todos esses detalhes, mas vou resumir, finalizando. Ele vai dizer, olha, use o cinto da verdade. Quando a gente vai para a rua, nós colocamos o cinto de guarnição. Esse cinto coloca a arma, ele equilibra o corpo. Então use o cinto, mas não qualquer cinto, é o cinto da verdade. Por quê? Porque trabalhamos com alguém que vamos enfrentar, que ele é o pai da mentira. Então quando eu uso o cinto da verdade, eu estou combatendo aquele que vem para mentir. E ele fala assim, use também a couraça da justiça, é o colete, a couraça da justiça. Eu vou botar o cinto, que é verdade, eu vou botar a couraça da justiça, porque a nossa justiça é Cristo. Quando nós estamos justificados pela fé, nós vencemos essas batalhas. Então a couraça da justiça é o colete, e ele protege pontos vitais, como o coração principalmente, nosso íntimo. Então eu tenho que andar na verdade, eu tenho que entender a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele vai dizer, use os calçados na preparação do Evangelho da paz. Eu vou promover esse Evangelho, mas o Evangelho da paz. E Isaías vai dizer assim no capítulo 52, versículo 7, ó quão bom e quão suave são os pés que anunciam as boas novas. Só anunciam as boas novas aquele que está com a armadura. Então usar toda a armadura é andar na verdade, é andar na justiça de Deus, é promover a paz, é ter o escudo da fé.
Deus falou para Abraão no capítulo 15 de Gênesis, no versículo 3, parece, no versículo 1. Abraão, eu sou o teu escudo. Gênesis 15, 1. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Então o Senhor é o nosso escudo, mas não é um escudo qualquer, é um escudo da fé. Você vê que cada detalhe dessa armadura, ele vai fazendo um projeto do homem, mas o projeto de Deus. Ele vai dizer, o escudo da fé, a couraça da justiça, ele vai dizer o cinto da verdade, e ele vai dizer o capacete da salvação. Não é qualquer capacete, é a nossa mente. Ela tem que ser trabalhada, porque muitas coisas nós caímos por causa da mente. A mente que não está ali alinhada, como tem um versículo que o Júnior de Tasso gosta de falar, Romanos 12, 2, bem conhecido esse versículo, bota bem Romanos 12, 2. Bem conhecido esse texto. O escudo da fé é o capacete da salvação. E não ser desconformado com esse século, ou com este mundo, ou com o sistema mundano, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, ou do coração, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, na armadura de Deus, eu tenho que andar na verdade, que é o cinto da verdade, eu tenho que ser justificado, eu tenho que promover a paz, eu tenho que ter essa fé e falar dessa salvação, e principalmente com a espada do Espírito. É uma arma que ela é de ataque, mas você vê que a armadura, ela tem muita arma de defesa, mas essa arma de espada, a espada ela é uma arma de ataque, é Bíblia de manhã, Bíblia de tarde, Bíblia de noite. E finalizando o versículo 18, o tempo está corrido e o assunto é muito, mas no versículo 18, ele vai dizer assim, é a sétima peça dessa armadura. É muita coisa para falar, mas nós exercitando essa armadura, com certeza em Cristo, nós somos mais do que vencedores, orando em todo tempo. É como se a oração ela fosse um combustível, é como se ela fosse um óleo, para que toda essa armadura, ela venha estar no meu corpo. Orando em todo tempo, eu vou usar a espada. Orando em todo tempo, eu vou andar na verdade, eu vou ter fé, eu vou promover a paz, eu vou usar toda essa armadura. Então vejam o tanto de bênção que o Senhor nos dá, para combatermos essas guerras, essas aflições. E por que eu vou olhar para trás? E por que eu vou olhar para as dificuldades? É lógico que ninguém vai também ficar tapado, mas sabendo que aquele que nos chamou, e nele nós já somos vitoriosos. O que Ele quer que nós, como soldado de Cristo nessa batalha, prossigamos, usando essa armadura, exercitando cada ferramenta. Sabemos que temos ocorrências e mais ocorrência, mas Ele, como inimigo de nossas almas, Ele não vai prevalecer, se Ele olhar para mim, olhar para você, e ver o projeto de Deus na sua vida, que é a armadura de Deus, chamado Cristo Jesus, orando em todo tempo. Quantas vezes você ora? Qual tempo que você ora? Eu sempre falo aqui, às vezes eu tenho a oração do preguiçoso, é aquela que eu estou com muito sono e digo, Senhor, abençoa todo mundo em nome de Jesus. Aí você entrou na oração universal. Mas a oração, ela é constante, ela é combustível, ela é o óleo para que toda essa armadura esteja no teu corpo, e em Cristo você seja mais do que vitorioso. É o top 5, quais os benefícios de usar toda essa armadura? É ser vencedor em Jesus Cristo. Há muito o que falar, há muito o que explicar, mas a minha vontade é que você, tanto que está ouvindo presencial, você que está ouvindo pela internet, você foi um chamado, um eleito, um selado
para estar nessas ocorrências. Use toda a armadura. Davi, quando Golias enfrentou ele, quando ele vestiu aquela armadura de Saul, ele disse assim: está muito pesado. Ele foi lá no ribeiro, pegou 5 pedras, colocou no alforje e foi pelejar contra aquele inimigo. É a armadura de Deus, a dependência do Senhor. Então esse inimigo que nós estamos enfrentando, ele já é um derrotado. Quer ver? Coloque bem aí, Lucas 11, para nós finalizarmos. Esse aqui é o versículo 21, versículo 22. Lucas 11. Bota o 21. 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Versículo 22. Mas sobrevindo outro valente, mais do que ele, e vencendo-lhe, tira-lhe a armadura. Esse valente aí, o primeiro valente, está falando de Satanás. O segundo valente está falando do Senhor Jesus. Essa armadura, esse termo armadura, é o mesmo panóplia, só que dele Satanás foi tirado, ele foi excluído, ele já está condenado. E essa armadura em Cristo nós podemos usá-la quando nós aceitamos, quando nós confiamos, quando nós aceitamos estar nesse caminho. Então tira todo o despojo, e essa bênção foi dado para nós, meus irmãos. O inimigo de nossas almas é um derrotado, mas ele não brinca de ser Satanás. Mas nós, nessa caminhada, usando toda essa armadura, orando, vigiando, lutando em todo tempo, com certeza, não só pelo sobrenatural, você vai ser mais do que vencedor. Que a palavra vencedor é aquele que vencedores, mas mais do que vencedor é aquele a qual essa armadura está em ti, e em Cristo nós somos mais do que vencedor. Portanto, fortalecei-vos na força do seu poder. É o Evangelho em nós, e através de nós, proclamando as boas novas. Que Deus te abençoe, que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo nessa caminhada, até o ponto de estarmos com o Senhor, e perante as guerras, as ocorrências, busque ao Senhor de todo o coração, vá no ribeiro, exercite essa armadura, não brinque, leia a palavra, esteja na escola bíblica, esteja em encontro de célula, esteja no culto de doutrina, em todo tempo, porque os dias são maus, ciladas e mais ciladas, mas nós em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Há algum soldado que está hoje aqui nesse quartel e que não está alistado para essa guerra ainda, que não é crente da Primeira Igreja Batista e que quer se alistar nesse quartel, onde nós temos oficiais, pastor João Pedro, pastor Edmar, os seminaristas, nós temos os adjuntos, nós temos as armas, e é um batalhão que está orando por ti, dia e noite e dia. Fora desse quartel, fora desse projeto Sama Igreja, você vai estar fraco, frio e apático. Alguém nessa noite que quer fazer parte desse batalhão e que queira renovar as suas forças? Alguém que não é crente em Cristo Jesus disse: eu quero, irmão Solimar, ser soldado desse quartel. Eu quero o Senhor dos Exércitos sendo o meu comandante. Eu quero, ó, o Josias aí. Glória a Deus. São os soldados. Rapaz, quando eu vejo o Josias falar, eu lembrei aqui eu trabalho bem aqui na defensoria, né? E no quartel tem vários tipos de soldado. É soldado. Aí eu estou lá, aí passa o Hiladson: irmão Solimar, gritando na moto, né? Ele diz: quem é aquele? Ele disse: é da Igreja Batista. Aí lá vem um Josias: irmão Solimar, diz: quem é? É da Igreja Batista também. E tu? Disse: eu sou de lá também, só tem doido. Mas é um doido do bem. Na verdade, para estar nesse caminho, só a graça do Senhor. Nós somos loucos no sentido que para o mundo não entende.
Por isso que o chamado é para você, que quer ser um soldado deste exército. É uma bênção, é uma oportunidade. Alguém nessa noite? Levante a sua mão. Nós estamos aqui para orar com você, estar com você, juntos nessa caminhada. Alguém também que se afastou e que não ouviu com diligência a preleção, o que o adjunto falou. Alguém que não teve sensível e quer ouvir, quer ser alistado, ainda tem vaga nesse quartel. Ainda tem local nas ocorrências. Eu quero, meu irmão, participar. Alguém nessa noite que quer vir? Estamos aqui para orar com você e por você nesta noite. Se não há, eu agradeço a oportunidade. Agradeço por minha cunhada ter cantado um belo louvor. Fique à vontade quando quiser vir, Timon. Estamos à disposição. Agradeço pela igreja e por essa oportunidade. Que possamos estar firmes, combatendo o bom combate até aquele grande dia. Que a palavra possa estar guardada em seu coração. E não desista, persista. O prêmio é bem maior na presença do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus nos abençoe, irmão Lindomar.